Olá a todos, meu nome é Fabrício Vaz Nunes, eu sou professor da Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo dentre os vários que eu venho fazendo sobre os conteúdos que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre a civilização olmeca e a sua arte. A civilização olmeca é considerada como cultura mãe de todas as culturas pré-colombianas da Mesoamérica, ou seja, daquela região que inclui o México e todos os países que fazem a ligação entre a América do Norte e a América do Sul, como Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador e assim por diante. A arte olmeca será extremamente notável pelo seu equilíbrio formal, pelo seu domínio da linguagem figurativa e pela sua capacidade de plasmar os seus deuses e suas crenças em formas que são sedutoras, inclusive para o nosso olhar contemporâneo. Em primeiro lugar, é interessante situar a civilização olmeca em meio à cronologia da Mesoamérica pré-colombiana. Note-se que temos uma cronologia para as civilizações andinas e também para as civilizações da Mesoamérica. Há várias propostas de cronologias. Cada cronologia, evidentemente, não reflete exatamente uma realidade, mas ela busca, sim, ser uma ferramenta didática, uma ferramenta que permita as pessoas, permita aos estudiosos compreenderem a distribuição das várias civilizações no tempo e no espaço. Dentro da cronologia que mais é aceita pelos estudiosos hoje, nós temos três grandes períodos. Existem períodos anteriores, como o período paleoindígena e o período arcaico, mas em termos da produção artística, o que a gente vai ter de material são as produções, então, desses três períodos: o pré-clássico ou formativo, o período clássico e o período pós-clássico. O período pré-clássico ou formativo vai desde 2000 a.C. até 200 depois de Cristo. Lembrando que esses limites sempre são bastante móveis, dependendo de cada civilização e de cada região onde essas civilizações elas se concentram. Então é na costa do Golfo do México que a gente vai encontrar a civilização olmeca, que vai então se desenvolver entre 1500 até 400 a.C. e em alguns locais até um pouco depois, porque a civilização olmeca ela vai se espalhar por grande parte da Mesoamérica e vai funcionar fundamentalmente como uma verdadeira base, uma verdadeira civilização mãe de todas essas civilizações mesoamericanas. Essa civilização ela só vai começar a ser conhecida no século XIX através da sua produção artística. Então começaram a encontrar vestígios arqueológicos, objetos dessa civilização que não correspondiam ao estilo de nenhuma das demais civilizações. E por isso, então, começou-se a supor a existência desse povo, os olmecas. Vejam que também nessa época do pré-clássico já temos alguns elementos acontecendo na área zapoteca, no Vale de Oaxaca. No México Central não encontro muita coisa sobre, mas certamente já haviam algumas civilizações por lá. E outro destaque importante nesse período pré-clássico é a civilização maia, que já começava a se desenvolver em locais como Caminal-Ruiú, Pedras Negras e vários outros. Então, desde 1200 a.C. já há vestígios de ocupação humana e sinais do desenvolvimento inicial da civilização maia na região do Yucatán. Entre 200 a.C. e 1000 depois de Cristo temos o chamado período clássico. Ele foi assim chamado porque durante muito tempo os maias eram considerados os gregos dentre os mesoamericanos, os gregos pré-colombianos. Esse termo evidentemente traz um certo eurocentrismo, no entanto, por uma certa acomodação, ele continua a ser empregado, ainda que com certas ressalvas. Na costa do Golfo teremos a civilização dos Huastecas, no Vale de Oaxaca, o povo zapoteca, mas também os mixtecas. Entre os zapotecas, a principal localidade será a cidade, o centro cerimonial de Monte Albán, que já tinha também uma certa ocupação no período formativo. Os grandes destaques desse período clássico é a civilização de Teotihuacan, no México Central, isso próximo a onde hoje fica a cidade do México, e a civilização maia
com as cidades de Palenque, Copán e Tikal, isso na região mais central, mais ao sul da península do Yucatán, onde hoje é parte do México e principalmente Belize e Guatemala. Entre 900 d.C. e 1500 temos o período chamado pós-clássico, com a presença no Vale de Oaxaca dos mixtecas, com a cidade de Mitla, e no México Central a presença dos toltecas e a presença mais conhecida e mais famosa dos mexicas, também chamado de astecas. Então a região de hoje é chamada México, trata-se da região da Cidade do México, porque lá é que ficava Tenochtitlan, a capital do Império Mexica. Os outros povos é que chamavam os mexicas de astecas, e acabou que eles ficaram sendo mais conhecidos com esse nome. A civilização maia continua se desenvolvendo no Yucatán, no chamado período tardio da civilização maia, com as cidades de Chichén Itzá, Uxmal, Cabá e Tulum. Tulum ainda era uma cidade habitada quando os espanhóis chegaram. Muito embora as grandes cidades, o período de maior esplendor da civilização maia já tivesse se encerrado por volta de 900 d.C. Vejam que isso aqui é uma grande simplificação. Então, só a título de exemplo, eu mostro essa cronologia mais complexa, mais completa das culturas mesoamericanas, em que nós vemos os variados povos nos variados lugares. Então, é sempre importante pensar que há na constituição desses povos pré-colombianos uma grande variedade. Então, há muitos povos que existiram através do tempo. No mesmo momento histórico, a gente tem muita coisa acontecendo em diferentes locais, e essas culturas elas têm várias influências umas entre as outras, de maneira que na região onde hoje é o México, incluindo Honduras, Guatemala, Belize, El Salvador, tudo isso era habitado por um monte de povos que falavam um monte de línguas diferentes. Até hoje, por exemplo, apenas no estado de Oaxaca são faladas mais ou menos 20 línguas autóctones, 20 línguas originárias que são faladas até os dias de hoje. Indo então para a civilização olmeca em si, nós vemos aqui nesse mapa da região mesoamericana a localização do núcleo principal da área olmeca. Então, isso aqui é o Golfo do México e essas aqui são os principais sítios arqueológicos que constituíam as partes maiores, as partes mais desenvolvidas da civilização olmeca. Só que eles vão se expandir também mais para o sul, também na direção do Istmo de Tehuantepec, que é esta região aqui, onde se liga a América do Norte com a América do Sul, montando aqui então essa região toda da América Central, e também foram mais para o oeste, com essas outras localidades, com esses nomes todos difíceis de pronunciar, mas lá também vão se encontrar vestígios da civilização olmeca. Portanto, essa é uma civilização que ela se expandiu também durante todo esse período pré-clássico ou formativo. E uma das grandes marcas dessa civilização vai ser a realização dessas cabeças monumentais, que pesam várias toneladas. Então elas têm entre 1,20 m e às vezes 1,90 m de altura, elas são mais altas do que uma pessoa, feitas de um único bloco de pedra e que representam provavelmente a figura de soberanos. Nessa cabeça monumental a gente vê o domínio muito presente, muito desenvolvido da técnica escultórica, com essa boca bastante expressiva, todos os relevos da face muito bem articulados, muito bem trabalhados. É uma marca da cultura olmeca, da cultura visual olmeca, a presença desses olhos, que são olhos amendoados, e a boca com as comissuras, ou seja, o cantinho da boca virada para baixo. As características étnicas, ou seja, fenotípicas, raciais dessas figuras levaram vários pesquisadores a imaginar que, na verdade, esse povo olmeca seria um povo de origem africana e essas seriam representações de cabeças de pessoas negras. Eu acho que quem afirma isso nunca andou de táxi ou de Uber no México, porque quando eu estive lá eu vi muita gente com cara de olmeca. Tem muita gente que não é da África, não é
negro ou descendente de negros e que tem essas mesmas características faciais. Então, trata-se de um povo que certamente faz parte da constituição genética do povo mexicano de hoje em dia. Essas representações quase certamente eram figuras de soberanos. Imagine a quantidade de gente que não precisava para carregar essas pedras e depois entalhar, fazer todo esse trabalho escultórico. Essa é uma outra cabeça monumental do sítio de Villahermosa, em La Venta, que é datada entre 850 e 700 a.C. As datações dessas cabeças vão desde 1500, 1200 até 700 a.C. e, portanto, isso estava sendo feito durante um período bastante longo. E algumas dessas figuras foram intencionalmente danificadas, então há marcas de que elas foram quebradas, perfuradas, houve uma certa ação humana sobre elas, e outras foram também intencionalmente enterradas. Essas cabeças fazem a gente supor que certamente havia então uma estrutura política ou uma estrutura social em que há uma produção de excedentes, ou seja, as pessoas têm tempo, as pessoas têm energia para gastar construindo esse tipo de coisa, então supõe uma estrutura mais ou menos organizada em termos de produção, e também uma centralidade de certas figuras de poder. Quase certamente são figuras de soberanos que são então representadas com essas características de grandiosidade. É interessante pensar, a figura de um soberano que se eterniza, mandando fazer um retrato de si mesmo nessas proporções. As cabeças todas têm características bastante individuais, existem cerca de 17 delas e nenhuma é exatamente igual à outra, de forma que elas são mesmo figuras de pessoas que existiram em algum determinado momento. Essas figuras nessa escala também fazem pensar na sociedade olmeca como uma teocracia, ou seja, como uma sociedade em que o soberano se identificava com a figura de um deus, ou pelo menos tem o apoio divino. Elas usam esses capacetes, esses elmos, que faz supor também que ou elas são figuras ligadas à guerra, ou são figuras de jogadores do juego de pelota, ou seja, do jogo de bola mesoamericano, que é uma marca de todas as civilizações mesoamericanas e da qual foram encontrados vestígios também nas cidades olmecas. O jogo de bola era jogado num campo com a forma de um T duplo, com bolas maciças de látex. Falaremos mais adiante do jogo de bola, principalmente para falar da sociedade maia. Essa imagem de perfil mostra como elas são também figuras que eram colocadas num contexto arquitetônico. Elas ficavam possivelmente em algum tipo de nicho, em algum tipo de construção, e portanto elas eram feitas para ser vistas mais de frente do que de lado. Então, isso faz pensar também numa articulação dessas figuras com o ambiente arquitetônico. Note-se nesse zoom, nessa imagem mais próxima, a grande percepção das massas faciais. Cada um desses relevos que dão a medida dessa expressão, que dão para essas cabeças uma veracidade que é efetivamente muito impressionante para algo feito em épocas tão distantes no tempo e por um povo sobre o qual conhecemos tão pouco. Outros grandes monumentos encontrados nos sítios arqueológicos olmecas são os chamados altares. Eles são assim chamados, porém não se sabe exatamente se eles eram usados como altares ou, mais provavelmente, eles seriam usados como tronos. E aqui nós vemos uma figura que emerge de um buraco, de um buraco feito na pedra, como se fosse uma caverna ali representada, e sobre essa figura, sobre esse buraco, a gente tem um rosto com caninos. Então veja-se que a gente tem olhos aqui e uma boca. Por isso, os especialistas entendem que essa seria uma representação do monstro da terra, que é algo que vai aparecer nas religiões posteriores. Então, como em várias das religiões pré-colombianas, as pessoas importantes ou o ser humano às vezes é pensado como emergindo de dentro de uma caverna, emergindo de dentro da terra e vindo então à luz na medida em que ela é criada. Essa figura segura também uma corda que envolve toda a extensão
desse objeto, desse suposto altar ou trono, numa atitude ritualizada. Vejam que ele tem uma maneira bem específica de segurar essa corda, né, que circula ao redor de todo o espaço. E outra figura importante dentro da iconografia olmeca vão ser essas figuras que seguram como se fossem bebês, como se fossem crianças, e que geralmente têm características faciais bastante características, como veremos mais adiante. Essa figura do bebê que é segurado, vários interpretam como sendo uma representação do deus do milho, que é enterrado e depois renasce. Então, também nessa mesma peça, né, nesse mesmo altar, nós temos a presença de figuras aqui usando um tocado, vejam, bastante elaborado, que nos lembra exatamente esse tocado, que a figura mais tridimensional à frente está utilizando, e elas carregam aqui, cada uma delas carrega aqui essa figura de um bebê. A representação de criança será também um elemento importante da iconografia dos olmecas. Essa é a imagem que provavelmente melhor exemplifica esse tipo de iconografia, chamada de Senhor de las Limas. Essa bela imagem que mostra, então, um ser humano, uma figura, né? Aqui não identificamos exatamente se é homem ou se é mulher, carregando a figura de um bebê. E se a gente olhar bem a boca dele, a gente vê que ele tem esse lábio que fica preso para cima, né? Que é o lábio superior revirado para cima, que vai aparecer em vários locais da iconografia olmeca. Veja-se que o rosto da figura é um rosto bastante convincente, né? É um rosto que tem uma expressão humana absolutamente reconhecível e tem o rosto marcado por inscrições que provavelmente representam a pintura corporal utilizada por essa figura, né? Ou pela civilização olmeca como um todo. E ele tem também outras representações marcadas no seu corpo, nos ombros e nos joelhos, que segundo alguns autores representam deuses do panteão olmeca. Durante muito tempo, acreditou-se que os olmecas teriam apenas um deus, o chamado deus jaguar. Porém, hoje em dia, estudos mais avançados tendem a compreender que já na civilização olmeca haviam prefigurações de deuses que serão adorados por diferentes civilizações, como os toltecas, ou como os zapotecas, os maias e posteriormente os astecas. Um dos aspectos que é muito notável nessa escultura do Senhor de las Limas é o seu equilíbrio formal. Boa parte da arte olmeca é marcada por um profundo conhecimento da proporção harmônica dos elementos visuais. Então, cada pedaço da forma parece estar muito bem articulado com o outro. E é isso que oferece para nós esse fascínio estético de uma civilização sobre a qual pouco sabemos. No entanto, creio que grande parte das pessoas consegue apreciar esse equilíbrio e essa expressão também que parece encarar o observador e fazê-lo parte dessa celebração, fazer parte desse fato que está acontecendo, né, dessa figura que segura um bebê misterioso com o seu rosto deformado e que parece estar sendo cuidado, está sendo trazido à luz. Por isso mesmo é que vários creem que esse seja uma representação do deus do milho, que é essa figura, né, esse elemento mitológico de alguém que é enterrado e depois renasce. Isso reaparece em vários aspectos da mitologia mesoamericana, dos maias, por exemplo, de figuras de deuses que são mortos, visitam a terra dos mortos e depois renascem, repetindo, portanto, o ciclo do milho. Sendo que o milho, é claro, é o elemento fundamental da alimentação dessas populações. Essa ideia do nascimento e da infância será expressa em várias figuras de bebê, geralmente feitas de terracota, mas algumas também de pedra, que aparecem nas representações olmecas. Elas foram batizadas como baby face, exatamente por causa desses aspectos infantis, com o seu corpo gordinho, né, as proporções exatamente como de uma criança e que eram objeto das representações olmecas. É muito surpreendente, né, vermos uma civilização tão antiga fazendo representações de bebês e bebês em variadas atitudes, incluindo na sua representação peças de vestuário que fazem lembrar dos capacetes
desses soberanos olmecas e prováveis representações de pintura corporal. Então, essas representações de bebês têm também esse equilíbrio visual, essa apreciação dos volumes e da sua articulação que fazem deles figuras tão modernas para o olhar contemporâneo, para o nosso olhar de hoje em dia. As posturas das figuras olmecas tendem a essa frontalidade, envolvendo então o espectador, né, no entorno dessas representações tridimensionais e fazendo-os parte dessas celebrações. É uma arte que é muito convidativa, num certo sentido, porque ela aproxima o espectador com esses aspectos mais realistas. Máscaras de bebê também foram encontradas e tudo isso era enterrado, né, foi encontrado quase certamente como oferendas junto a enterramentos de pessoas. Então existe aqui também uma noção que é comum na visão ameríndia, que é a de que o morto, ao ingressar no mundo dos mortos, ele retorna a um local de onde vieram os bebês, de onde vieram aqueles que ainda não existem, né? Existindo, portanto, esse inframundo do qual participam aqueles que morreram e aqueles que ainda não nasceram. Uma peça muito instigante da arte olmeca é o chamado Machado Kuntz, que é uma peça de jade, datada entre 1400 a.C., que está hoje no American Museum of Natural History, em Nova York. Ela é chamada de machado porque ela tem um aspecto de certos machados encontrados em escavações arqueológicas, né? Mas era uma peça de uso ritual, como se fosse um ídolo. E aqui nós vemos a cara desse deus principal, Olmeca, essa divindade infantil, que tem o lábio virado, voltado para cima, e tem esses estranhos caninos ou dentes, que de difícil compreensão, e que levou vários pesquisadores a entenderem essa figura como uma representação de um jaguar, ou seja, de uma onça. A onça, efetivamente, é um animal que é parte, né, é considerado sagrado por várias culturas ameríndias, mas nesse caso eu creio que isso foi um erro de interpretação, porque onça nenhuma tem uma boca como essa, né? Então, algumas teorias que dizem que seriam deformações congênitas, que seriam objeto do fascínio e, portanto, da representação no âmbito religioso, mas outra possibilidade é que se tratasse de algum tipo de modificação facial, né, que seria realizada, então, em algumas pessoas que seriam consideradas como encarnações dessa divindade. Esse lábio voltado para cima, que revela uma gengiva ascendentes, cria, então, essa associação de uma figura infantil com outros elementos simbólicos. No caso desse machado votivo, né, também feito de jade, ele tem a sobrancelha em forma de flama, em forma de fogo, que faz parte de outras representações do chamado dragão Olmeca. Então, nós temos nessa figura a associação entre diferentes signos, diferentes elementos que fazem parte desse panteão Olmeca. Para outros autores também, essa cabeça fendida em cima, que vai aparecer em várias representações da arte olmeca, seria uma representação de um grão de milho. O grão de milho tem na sua base uma pontinha, e essa pontinha é de onde nasce o milho, né? E essa seção aqui seria então como se fosse o grão de milho de onde tivesse sido tirado esse embrião, né? E isso representaria então a semente no momento em que ela racha e nasce da terra. Então essa é uma das possibilidades de explicação, né? Outras hipóteses associam esses rostos com esses lábios peculiares com o deus jaguar. Essa é uma placa antropomorfa, alguns acreditam ser uma falsificação, muito embora se for uma falsificação ela é razoavelmente bem feita porque tem todas essas características da figuração do rosto olmeca, né, com a cabeça fendida, os olhos amendoados e o lábio virado para cima. O que acontece com esses achados arqueológicos?
na América Latina é que eles passam pelas mais variadas aventuras. Então, é comum a gente ler a história de uma obra dessas e ela foi roubada, depois reapareceu em outro lugar. Então, acontece todo tipo de coisa estranha com esse tipo de produção artística, porque, afinal de contas, né, em países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, há um controle menos efetivo sobre o destino dessas peças arqueológicas. Essa é uma outra peça que é uma placa antropomorfa votiva em jade. Está no Museu Nacional da Antropologia, na Cidade do México, em que vemos novamente essa associação entre o lábio voltado para cima. E vejam que ele é muito artificial mesmo, é como se fosse uma deformação intencionalmente criada. E nos olhos, sobre os olhos, temos esse desenho da chama que será típica do chamado dragão Olmeca. Esses répteis, né, esses animais que são objetos de veneração e que rastejam sobre a terra, geralmente são deuses ligados efetivamente à terra e à sua fertilidade. A civilização Olmeca, ela se estabelece numa região que é uma região de pântanos, uma região muito baixa em que há partes da terra que são inundadas periodicamente, mais ou menos como aquilo que a gente imagina dos antigos egípcios, né? Então lá acontece algo parecido. Você tem o rio que sobe, tem um nível aumentado, depois ele desce e essas terras são então fertilizadas. Então a presença desses animais alude à base agrícola dessa sociedade, né? E os centros urbanos, onde está, por exemplo, aquelas grandes cabeças monumentais, não eram centros de moradia. Os registros arqueológicos que foram encontrados dão conta que viviam algumas centenas de habitantes nesses lugares e não milhares. Então não eram exatamente cidades, mas sim centros cerimoniais, centros religiosos, provavelmente eram visitados por várias pessoas em processos de peregrinação e, ao mesmo tempo, essas pessoas iam até lá e traziam de volta para os seus locais de origem esses objetos religiosos. E isso vai explicando, então, a disseminação, a difusão dessa religião, dessa cultura visual que vai atingir locais muito distantes do seu núcleo inicial. Essa, por exemplo, é uma placa votiva que foi encontrada numa localidade bem distante do seu lugar original, em que vemos essa figura em perfil, sempre com esse peculiar lábio e, aparentemente, o que parece ser uma gengiva, né, sem dentes. E é uma forma muito interessante porque nós vemos como na sua pintura corporal, ou pelo menos é o que parece, a gente tem esse rosto, um outro rosto que evolui, que está desenhado dentro do rosto anterior, outro rosto desenhado por cima com características semelhantes e algo que se assemelha a um bico de pássaro, e nesse mesmo relevo há um outro rosto colocado aqui em cima, de maneira que eles compartilham da mesma cabeça fendida, aquele elemento que aparece na criança que está no colo do Senhor de Las Limas e que é aqui repetido. Essa característica de criar uma forma que pode ser vista de diferentes ângulos, como nós vimos na arte andina, aparece em diferentes civilizações. Porém, a arte olmeca se destaca exatamente por sua regularidade geométrica, pela elegância da linha, pela precisão figurativa e outros aspectos que para nós são muito impressionantes, falando-se de uma civilização tão antiga. Outras placas votivas dão conta de deuses, e divindades que estas sim provavelmente são representações de felinos. Aqui nós vemos uma placa votiva em jade com esses olhos, e essa boca com caninos proeminentes, o que faz pensar também nessa comunicação quase certa entre as civilizações do Peru antigo e do México antigo. Não foram encontrados propriamente registros da presença andina direta, porém há semelhanças muito fortes desses deuses com caninos proeminentes com os deuses que eram presentes nas civilizações, por exemplo, de Chabin-de-Huantar, que é mais ou menos da mesma época e que também
empregava esse detalhe anatômico, a presença de caninos, nas representações dos seus deuses. Essa é uma figura entendida como uma figura em transformação numa pedra chamada serpentina. Essa figura que tem então o rosto deformado, com a presença desse lábio, né, preso para cima, e ela é chamada de figura em transformação porque dentro da hipótese chamada felinista, ou seja, a hipótese de que eles tinham um deus principal que era um deus jaguar, o deus felino, esta seria uma figura de um xamã que está se convertendo, né, através de exercícios espirituais, exercícios ligados ao uso de enteógenos. Imagina-se que eles poderiam se transformar neste animal, né? Pelo menos isso dentro do esquema religioso, dentro do imaginário olmeca. Porém, eliminando-se a ideia dessa presença de um deus felino, exatamente, coisa que eu também rejeito, temos aqui exatamente a figura dessa divindade que tem o lábio preso para cima e que pode ser entendida como um deus do milho. Essa divindade, que aparece com este toucado, que para alguns então será uma outra divindade dentro do panteão olmeca e não exatamente o deus do milho, ele aparece então nessa pequena bandeja, uma bandeja que tem mais ou menos 18 centímetros de comprimento, que servia para o recolhimento de sangue sacrificial. Entende-se que é muito possível que os olmecas realizassem também as cerimônias de retirada de sangue e a dedicação desse sangue à terra, como era praticado em outras religiões ameríndias e que será muito notável na civilização maia. Outras teorias dizem também que esse seria um recipiente para o emprego de enteógenos, ou seja, de alucinógenos de origem natural, que foram encontrados, então, também nos resquícios arqueológicos, por parte dos oficiantes da religião dos olmecas. Em outros machados votivos, lembrando que não é um machado exatamente para uso, mas sim uma pedra com uma função ritual, vemos também outros personagens usando toucados bastante elaborados. E dentro já da estrutura visual olmeca, note-se que vão aparecer uma série de sinais, como a cruz de Santo André e outros sinais gráficos, o que aponta para elementos gráficos que já constituíam o princípio de uma escrita. Então é entre os olmecas que vai se desenvolver os princípios da escrita, adotada e desenvolvida depois pelos povos maias. Então esses pequenos elementos que aparecem aqui em cima, já são elementos que têm essa abstração típica do pictograma, ou seja, de uma figura simplificada que representa algum significado específico, e que também podem dar origem a uma escrita já mais sofisticada, uma escrita com características mais próximas daquilo que nós entendemos por escrita. Aqui à esquerda vemos também uma orelheira feita em jade, que era colocada então na orelha como um elemento decorativo. Só isso também já é um elemento que traz à tona as relações com os outros povos andinos. Todos esses povos usavam esse ornamento, que é um ornamento que efetivamente é parecido muitas vezes. Há também machados votivos em tamanho miniatura, como esse aqui, que tem mais ou menos 4 centímetros de altura, e essa bola aqui, que representa uma máscara que tem cerca de 2,5 centímetros. Então, os artesãos olmecas eram bastante hábeis na realização dessas obras aí, com grande grau de detalhe. Em outros machados votivos, extremamente interessante como vai aparecer já elementos que aludem à cosmovisão olmeca. Então, ao centro temos essa figura de um deus, essa divindade do lábio preso para cima, com a famosa sobrancelha em forma de fogo. E à sua esquerda, nesse machado, que é feito de uma outra pedra, essa pedra branca, e ela é pintada, ela é desenhada com incisões que são depois preenchidas com tinta, nós vemos então nessa figura que se destaca sobre o fundo branco, essa cabeça dessa divindade, sobre ela há uma planta do milho que floresce. Então entende-se também que essas 4
Esses 4 elementos meio quadradinhos, né, que tem uma fenda no meio e um broto que nasce, seriam também grãos de milho. Esses 4 elementos, eles aludem à concepção mesoamericana de que o espaço cósmico é dividido em 4 partes. É definido, então, pela transição do Sol, que realiza uma linha sobre o céu, e essa linha, sendo dividida no meio, cria uma quadripartição do espaço que faz parte da concepção cósmica de todas as civilizações mesoamericanas da época pré-colombiana. Então, colocado ao centro dessas 4 direções, essa divindade se estabelece como a fonte da vida, como a fonte da germinação e da fecundidade da terra. Esse Deus Milho, então, ocupando o centro do universo, se efetua, se materializa como o centro de toda a religião, de todo o esquema cósmico, assim como entendido pelos Olmecas, e que será herdado pelas demais civilizações mesoamericanas. Outras representações apresentam rituais complexos e de difícil compreensão. No sítio arqueológico de La Venta foi encontrada esta oferenda, chamada de oferenda número 4, feita de diferentes pedras, como serpentina, jadeíta e granito, e que foi cuidadosamente enterrada com as figuras exatamente nessa posição em que elas são hoje exibidas no Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México. E aqui nós vemos um conjunto de figuras que parecem ameaçadoramente estar à frente de uma delas. Então vejo que parece que está todo mundo olhando para a mesma pessoa, né? No que alguns entendem como sendo o início de um ritual de sacrifício ou um ritual de condenação. Todas essas figuras humanas, note-se que têm deformações cranianas. E a deformação craniana será uma marca muito presente em várias das civilizações mesoamericanas, especialmente entre os maias, por exemplo, né? Então a gente vai ter essa cabeça com esse crânio alongado. Evidentemente, isso expressa os seus valores estéticos e aquilo que eles entendem como um padrão de beleza. Por trás dessas figuras há uma série daquilo que nós chamamos de machados, né? Como eu expliquei, não são machados, mas sim são placas votivas, né? São pedras que denotam uma intenção de ordem religiosa e que são colocadas quase como elementos arquitetônicos nessa oferenda, que foi muito cuidadosamente montada nesta posição. Então, quando isso foi encontrado, estava exatamente assim como nós vemos hoje. Uma obra muito interessante da arte olmeca é a chamada estatueta de Tuxtla, feita em jade, datada de 162 d.C., e nós sabemos desta datação porque essa datação está escrita nesta imagem. Então, é uma das obras mais antigas a ter a época em que ela foi feita escrita nela, né? E ela foi escrita já com os elementos da escrita de datação dos maias. Então vejam que os olmecas já tinham desenvolvido, né, no final já da sua civilização, eles já estavam empregando essa escrita que permite a datação muito precisa dos objetos artísticos. Essa datação chega a ser tão precisa que há monumentos na civilização maia que têm datas exatas. Assim, você sabe o dia, o mês e o ano em que aquilo foi dedicado, né? Em que aquilo desejou falar-se de uma determinada data. E aqui representa-se uma divindade que tem o bico de uma ave, que é um tipo de pato, ou é um ser humano que tem características animais, ou é um xamã, um oficiante que tem uma máscara que busca repetir a imagem desse pato. Inclusive é um tipo de pato que ele tem essa linha sobre o bico, essa linha que divide, né? Então dá para identificar inclusive a espécie que está sendo aqui representada. Isso reforça a ideia de que o povo olmeca tinha vários deuses e não exatamente um deus único, um deus que era o central ligado ao deus jaguar. Porém, certamente o milho é um dos elementos mais importantes para esta cultura, né, como é para todas as culturas mesoamericanas. E aqui na lateral é que nós vemos então essa inscrição que dá a datação
de maneira bastante precisa. Então, é altamente interessante como uma civilização tão antiga possa nos dar informações assim tão detalhadas, coisa que a gente está acostumado a pensar apenas para os egípcios, né? Aqui na Mesoamérica, né? Aqui então nesse contexto cultural já se podia ver esse tipo de precisão na datação e precisão nos registros. Em outras máscaras olmecas, vemos a difusão desses modelos. Então, essas são máscaras encontradas em locais um pouco mais distantes, em que, às vezes, as proporções não são tão harmoniosas ou tão felizes como em outras representações dessa mesma cultura. Essa é uma máscara no Museu de Antropologia, nessa pedra amarela, mas que tem também essa elegância nos traços, essa regularidade que é obtida através da simetria e da manipulação, né, dos volumes da forma, que é típica da cultura olmeca. Em outras máscaras, no entanto, vemos também a sua capacidade de representação realística. No caso dessa máscara, temos esses olhos amendoados, em que se destaca também os relevos do nariz, do rosto, as bolsas sobre os olhos, as comissuras da boca que dão uma expressão de presença para essa imagem, né? Assim como os relevos que nós vemos na testa e que fazem com que essa figura nos olhe de frente e nos coloque em contato com uma civilização desaparecida há milhares de anos, mas que se faz presente através dessa imagem de pedra de maneira absolutamente inegável. É como se os olmecas revivessem diante dos nossos olhos e nos olhassem, e nos fitassem e nos fizessem encarar esse passado tão complexo e ao mesmo tempo tão rico. Outras imagens são repletas de emoção, de expressão, como é o caso dessa máscara olmeca em jade. Lembrando que o jade ele está ligado na cultura mesoamericana à representação da água. Ele está ligado a tudo que é verde, a tudo que é líquido, e, portanto, era uma pedra, era um material considerado infinitamente mais valioso do que o ouro. Nessa máscara olmeca, com a representação de uma criança que chora, a gente quase pode ouvir, né, esse choro nesse rosto também de grande harmonia visual. Outros ainda com uma expressão mais reflexiva, como é o caso dessa máscara olmeca, em que se vê inclusive os dentes, né, e todo o relevo dos lábios possuem um realismo que se articula também uma regularidade geométrica de grande beleza. Isso demonstra que mesmo em civilizações bastante antigas, o ser humano já está profundamente preocupado com a maneira como as formas comunicam e como as formas se articulam e como elas são capazes de criar realidades paralelas, realidades que se comunicam com o real, mas estabelecem dimensões do imaginário que se colocam então em contato com os seres vivos, com os humanos vivos, e fazem com que eles possam dialogar e tecer relações com os mortos. Com essa máscara olmeca que nos fita de cerca de 3.000 anos atrás e se torna então presente no nosso imaginário e que nos olha nos nossos próprios olhos e que faz com que tenhamos contato com as profundidades do passado americano, eu encerro essa breve apresentação da arte da civilização olmeca. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidades, saúde e até a próxima. Si muerto en vida sobreviví.